Olha, quando a gente pensa em perseguição religiosa na Grã-Bretanha, o nome da rainha Maria I, ele logo vem à mente, né? As famosas fogueiras. Mas a verdade aqui, muito antes dela, um capítulo bem mais sombrio de perseguição religiosa já estava sendo escrito por lá. Vamos descobrir juntos como a violência bárbara de invasores se transformou em lei e como a simples fé acabou se tornando um crime capital? E a nossa história, ela começa com um testemunho antigo e brutal, o do escritor Gildas. Ele não poupou palavras para descrever o horror que se abateu sobre a ilha, sabe? Ele pintou um quadro muito vívido do caos que marcou as primeiras perseguições aos cristãos. Para entender essa transformação toda, a gente vai seguir uma jornada. Vamos começar com o caos das invasões que vinham de fora. Depois, a gente vai ver como o conflito se tornou interno, uma verdadeira guerra de ideias. Daí, vamos investigar como a lei foi transformada numa arma, ouvir as histórias humanas por trás das chamas e, por fim, descobrir o legado chocante que tudo isso deixou. Então, no começo, o inimigo tinha um rosto bem claro e ele vinha de fora. O cristianismo britânico se viu, de repente, sob o ataque de forças pagãs e a violência delas era parte de uma guerra de conquista e destruição. E essa violência durou séculos. No século V, os saxões pagãos varreram a terra, destruindo igrejas. Em 586, teve o massacre dos monges de Bangor. A partir do século VIII, vieram os dinamarqueses, que em 870 capturaram e executaram o rei Edmundo de uma forma brutal. O ponto central aqui é que em todos esses casos, a perseguição não era o objetivo final, mas sim um subproduto sangrento da guerra. Exato. Essa violência toda não era sobre doutrina, era sobre poder, saque, subjugação. Os invasores matavam clérigos e destruíam igrejas como uma tática de guerra mesmo, uma forma de quebrar o espírito de um povo para poder dominá-lo. Mas aí, tudo mudou. A ameaça já não vinha mais de navios no horizonte. O inimigo, agora, estava dentro de casa. O conflito se tornou uma batalha de ideias, travada no coração da própria fé britânica. E o centro desse novo conflito eram os Lollardos. Eles eram inspirados por John Wycliffe e questionavam a autoridade da igreja, a riqueza, as práticas, enfim. Eles eram vistos não como infiéis, mas como hereges, uma ameaça que brotava do próprio solo britânico. Isso mudou completamente o campo de batalha. Não se lutava mais para repelir invasores com espadas. Agora, o poder estabelecido precisava de alguma forma suprimir ideias que se espalhavam como fogo entre o povo, desafiando a própria ordem social. E qual foi a resposta a essa guerra de ideias? Foi forjar uma nova arma. Não uma de aço, mas uma de pergaminho. Uma arma legal, sancionada pelo Estado, projetada para eliminar a dissidência de uma forma fria e sistemática. O clero se viu numa situação bem delicada. Eles viam o crescimento dos Lollardos como uma ameaça existencial, mas a lei limitava o poder deles. Eles podiam punir, mas veja bem, não podiam matar. Para esmagar a heresia de vez, eles precisavam de uma nova autoridade. E, sabe, eles conseguiram. Em 1401, o parlamento cedeu à pressão e aprovou uma lei histórica. Pensa só, pela primeiríssima vez na história britânica, a crença religiosa de uma pessoa poderia, por si só, ser a base para uma sentença de morte na fogueira. Um precedente terrível foi estabelecido ali. E a lei foi usada imediatamente. A tinta mal tinha secado quando a primeira vítima foi arrastada para a fogueira. William Saltrey, um sacerdote dissidente, foi queimado vivo em Smithfield, inaugurando uma nova era de terror sancionado pelo Estado. Agora vamos sair um pouco do abstrato da lei e entrar na realidade brutal e pessoal de quem foi condenado por ela. Vamos ver qual foi o custo humano desse novo sistema de perseguição. A natureza da luta tinha mudado de forma fundamental. O inimigo não era mais o invasor estrangeiro, mas o vizinho. O motivo não era o saque, mas o controle do pensamento. A violência caótica deu lugar à execução metódica, com o objetivo claro de erradicar ideias consideradas perigosas. E ninguém estava a salvo, nem mesmo a nobreza. Sir John Wolcastle, mais conhecido como Lord Cobham, era um homem de alta posição, mas a sua adesão às doutrinas de Wycliffe o colocou em rota de colisão direta com a Igreja e com o Estado. A defesa dele articulou uma ideia que era simples, mas radical para a época. A salvação viria de seguir os mandamentos de Deus, e não de rituais da igreja, como as peregrinações. Por essa crença que minava diretamente a autoridade clerical, ele foi condenado a ser pendurado e queimado. A crueldade do sistema, parecia não ter limites.
Em 1506, um homem chamado William Tilfrey foi condenado, mas a execução dele, o que fizeram foi um ato de tortura psicológica que é difícil até de descrever. A própria filha dele, Joan, foi obrigada pelas autoridades, a acender o fogo que consumiria o pai. Um ato pensado para quebrar o espírito não só da família, mas de toda a comunidade. Décadas depois, a perseguição continuava firme. James Benham, um cidadão respeitado, enfrentou o mesmo destino. Mas a história dele é lembrada pela convicção extraordinária que ele demonstrou nos seus momentos finais, transformando a própria execução num testemunho de fé. As palavras dele, ditas no meio das chamas, são chocantes. Ele declarou que o fogo era para ele tão doce como um leito de rosas. É uma declaração de uma fé tão profunda que transcendia a dor física, sabe? E deixou uma mensagem poderosa e duradoura para todos que testemunharam aquilo. Essa perseguição sistemática, que durou mais de um século, acabou culminando na criação de uma lei final, abrangente, que atacava a própria fonte do que as autoridades consideravam heresia. Pois é, punir os dissidentes já não era suficiente. O poder decidiu atacar a raiz do problema. O rei, com o apoio do parlamento, criou uma lei perpétua que transformava o ato mais fundamental da fé pessoal num crime direto contra o Estado. E este foi o ápice. O simples ato de ler as escrituras no seu próprio idioma foi classificado como alta traição. E a punição era total. A perda não só da vida, mas de todos os bens, deserdando a família para sempre. A fé pessoal se tornou oficialmente traição contra a nação. E com isso, fica uma reflexão final. A jornada da Grã-Bretanha, de lutar contra invasores, a queimar seus próprios cidadãos por lerem um livro, levanta uma questão que é atemporal. O que acontece com uma sociedade quando o ato mais profundo de fé pessoal é redefinido como a mais grave das traições?